Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 2 de fevereiro e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 10 de Doutrina e Convênio. Nessa sessão aqui, o Senhor revela a Joseph Smith que as 116 páginas que havia sumido, que havia sido perdida ali por Martin Harris, estava na mão de pessoas iníquas e que eles haviam alterado as palavras que Joseph Smith havia traduzido, fazendo assim uma armadilha, para que quando Joseph Smith retraduzisse as palavras ali, de novo, eles pegassem e trouxessem à luz, falaram, nós temos os escritos aqui, as primeiras coisas que ele traduziu e está diferente, querendo desacreditar então o tradutor. Nós já falamos sobre isso lá na sessão 3, então não vou me aprofundar muito. Mas essas armadilhas, o inimigo ele arma para pegar os servos do Senhor. Bom, o propósito do inimigo é magoar a Deus. Ele não tem poder para destruir Deus. Então o que ele faz? Ele quer atingir Deus de alguma maneira. E qual é o amor que Deus ele tem por nós? Então a maneira que o inimigo faz para atingir a Deus é tentar destruir os seus filhos, aquelas pessoas que Deus tanto ama, que ele deu o seu filho unigênito por nós. Então ele tenta nos destruir, ele faz isso de maneira não nos matando fisicamente, ele quer que nós pecamos para que sejamos destituídos da glória de Deus, para que vivamos afastados para sempre da presença de Deus. Então ele utiliza dessa maneira para atingir a Deus. Também ele tem algo pessoal contra nós, porque quando teve aquele conselho no céu, a guerra no céu lá, nós escolhemos o plano de Deus, nós ficamos ao lado de Jesus Cristo. E por nós não termos escolhido o lado dele, ele tem algo pessoal também contra nós. Então ele quer realmente nos destruir. Ele sempre vai armar armadilhas e coisas assim para nos destruir, tá bom? Então eu vou ler aqui a respeito um pouco como o inimigo ele age, tá bom? Esse é o propósito, ele quer nos destruir, mas como que ele age, tá bom? Então eu vou ler aqui seção 10, o versículo 26, diz assim: E assim os lisonjeia e conduz e arrasta suas almas para o inferno, e assim faz cair em suas próprias armadilhas. Bom, eu acabei de dizer que aqueles homens iníquos estavam fazendo uma armadilha para pegar Joseph Smith. O que Satanás fez no coração desses homens, que é mencionado aqui na seção 10? Ele colocou no coração daqueles homens que Joseph Smith havia mentido, que ele não tem o poder de traduzir, que ele estava enganando o povo. Então o que não fazia mal, eles mentir, pegar o registro que Joseph Smith havia feito, as 116 páginas, e alterar as suas palavras. Ou seja, eles estavam faltando com a verdade para fazer uma armadilha ali para pegar Joseph Smith, porque Satanás colocou no coração dele que Joseph Smith estava enganando as pessoas, então eles tinham que enganar aquelas pessoas. Ou seja, a pessoa pode pensar assim, eu já fui enganado, então eu vou enganar também. Nós não devemos pensar dessa maneira. Tem um ditado popular que diz assim, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. E não é assim. Se nós fomos enganados, o prejuízo está na pessoa, porque olha o que diz a escritura aqui, ele os faz cair nas suas próprias armadilhas. A partir do momento que você engana as pessoas, o que acontece? Você já caiu numa armadilha, porque você armou, você pensou mal a respeito de outra pessoa. Então, isso já é uma armadilha, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou ler o versículo 28. Diz assim: em verdade eu te digo, ai daqueles que mentem para enganar, porque supõem que outros mintam para enganar, pois esses não está isento da justiça de Deus. Então não adianta a pessoa ficar pensando, as pessoas mentem, eu também minto, então todo mundo mente, querer banalizar as coisas, todo mundo mente, então todo mundo faz isso, nós podemos pegar qualquer princípio, das escrituras, qualquer mandamento do Senhor, por exemplo, a lei da castidade, as pessoas podem pensar, o seguinte: todo mundo faz isso, hoje em dia não é mais assim a lei da castidade, isso aí era coisa do passado, hoje em dia já não é desse jeito que nós vivemos. A pessoa pode até pensar assim, e nós
temos o arbítrio realmente de escolher seguir a Deus ou não, tá bom? Nós temos esse direito de escolher seguir as leis de Deus ou não, mas nós não temos o direito de alterar as suas leis, de dizer que isso aí foi no passado, todo mundo faz isso, então eu posso fazer também. Nós não podemos agir dessa maneira, tá bom? Bom, aqui nessas duas escrituras que eu li, tem uma outra que eu quero compartilhar aqui, Romanos 2, versículo 3, o apóstolo Paulo dizendo, né? E tu, homem, que julgas os que fazem de tais coisas, né? Os que enganam. Supõe que fazendo tu isso, né? Escapará do juízo de Deus. Não é porque nós julga que todo mundo faz essas coisas que a gente vai achar que é normal. A gente pode fazer também. Então, nas duas escrituras que eu li, ela fala sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus. Eu peguei aqui no guia de estudo das escrituras o melhor significado dessa palavra. Diz assim: justiça. Conforme usada nas escrituras, a palavra justiça tem dois significados. Primeiro, a concessão, né, de conceder bênçãos pela obediência às leis de Deus, ou a aplicação da penalidade aos que desobedecem à lei de Deus. Então, essa é a lei da justiça, tá bom? Se você faz o bem, você está obedecendo aos mandamentos, você vai ser restituído ao que é bom, você vai ganhar suas bênçãos. Porém, se você quebrar os mandamentos, você vai ser penalizado por essa justiça, a menos que você se arrependa. Mas a justiça, ela exige, é uma lei eterna a justiça, tá bom? Ela exige um pagamento pelo mandamento quebrado. E aí que vem Jesus Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, e aí ele intercede por meio da misericórdia. Eu vou terminar aqui com o discurso aqui do Elder Ulisses Soares, do Coro dos 12 Apóstolos. Nessa última conferência ele falou de um tema falando buscar a Cristo em cada pensamento. E ele falou a respeito de que pensamentos ruins também vêm em nossa cabeça. Aliás, o inimigo ele trabalha por meio desses pensamentos ruins. Do mesmo jeito que o Senhor, ele utiliza nós como instrumento na mão dele para influenciar a vida de outras pessoas, para abençoar, ele pode também o inimigo pode também nos influenciar para prejudicar a vida de outras pessoas, tá bom? Então nós temos que ficar esperto com esses sentimentos. Por isso que nós nunca devemos agir no momento de raiva. Aliás, o momento da raiva já é a influência do inimigo. Se você está sentindo aquela raiva, aquele desejo de vingança, saiba, esse é o poder do inimigo. Então, oposto a isso é o poder do Espírito Santo, que nos dá paz, tranquilidade, tá bom? Então, aqui o Elder Ulisses Soares, ele diz o seguinte: a despeito de nossos esforços contínuos para buscar o Senhor, pensamentos impróprios podem entrar em nossa mente. Quando permitimos que esses pensamentos entrem e até mesmo os convidamos a permanecer em nossa mente, eles podem moldar os desejos de nosso coração e nos conduzir ao que nos tornaremos nesta vida e, consequentemente, ao que herdaremos na eternidade. Então, tal importância aí de não deixar a gente ser induzido pelos pensamentos ruins, pela influência do inimigo, né? Eu gosto também da passagem no presidente Spencer W. Kimball, no livro dele O Milagre do Perdão, né? Tem uma parábola lá que ele usa assim, que você pode impedir que um pássaro voe por cima da sua cabeça? Você pode impedir que ele pouse na sua cabeça? Você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça? Então, pensamentos, a gente vai ter pensamentos ruins, até porque o inimigo ele tem poder, né? Ele vai fazer vir essas influências, mas nós podemos expulsar essas influências, né? Não podemos permitir que esses pensamentos pousem em nossa cabeça, nós fiquemos pensando sobre aquela coisa negativa, ou até mesmo que faça um ninho na nossa cabeça, tá bom? Isso aí nós não podemos permitir. Então eu deixo essa mensagem com vocês dizendo a maneira que o inimigo ele age, e é muito bom aqui em Doutrina e Convênio quando revela isso, para que nós possamos saber e identificar quando Satanás ele está tentando agir na nossa vida, como ele está tentando nos influenciar. E dessa maneira nós podemos interromper na hora, fazendo uma oração, expulsando aquele sentimento, não fazendo nada no momento da raiva. Ore ao Senhor, vai se acalmando, e é assim que nós devemos fazer.
Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.